Essa pandemia também deixou bem clara a importância da arte nas nossas vidas. Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Oi, Beto. Oi, Mel. A gente tá aqui gravando um episódio, acho que um episódio especial, né? Que é o primeiro episódio de uma série que vai ser feita com ajuda de uma lei de incentivo, que é a Lei Paulo Gustavo. E a gente decidiu fazer o primeiro episódio falando sobre ela para que quem tá ouvindo a gente possa entender o que é essa lei, por que ela foi criada, onde que a gente entra no meio dessa história. Mas antes de começar, vamos deixar aqui as nossas redes sociais. O meu Instagram é Melissa Vassalli, o Instagram do Beto é betoandrade.ph, o Instagram do podcast é 4h48podcast e o nosso e-mail é contato 4h48podcast@gmail.com. Ouvindo a frase que você leu, acho que já poderia encerrar o episódio ali, né? Que é uma frase que resume bem o que é a cultura, e eu acho que é um pouquinho do que a gente vai conversar nesse episódio, da importância da cultura, né? Isso, E a gente já falou um pouquinho sobre isso naquele episódio em que a gente falava sobre a Lei Rouanet, né? Então acho que aqui a gente vai até retomar alguns pontos que estavam lá. Mas é isso, assim, acho que essa abertura aqui já dá um resumo do que a gente tá falando, do que a gente vai abordar ao longo do episódio. Mas antes, eu acho legal a gente falar um pouquinho aqui sobre quem foi o Paulo Gustavo e por que é que existe uma lei com o nome dele, né? Eu sei que todo mundo deve conhecer o ator Paulo Gustavo, ele fez muitos sucessos aqui no Brasil. Mas, então, a história dele é... Paulo Gustavo nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 30 de outubro de 1978, que é o dia do meu aniversário, 30 de outubro. Coincidências. Sim. Ele estudou na Casa das Artes de Laranjeiras, a CAL, e no final de 2004, ainda durante o curso, ele fez uma peça que chamava O Surto, onde ele se apresentou com a Dona Hermínia, sua personagem mais famosa, que foi inspirada na própria mãe dele, a Dona Dea Lúcia. Em 2005 ele se formou e ele participou de outros projetos em teatro e televisão, só que em 2006 ele estreou o monólogo Minha Mãe é uma Peça, que era com essa mesma personagem, a Dona Hermínia, e que o tornaria conhecido por todo o Brasil. E depois esse monólogo foi adaptado para o cinema com recordes de bilheteria. O filme Minha Mãe é uma Peça, que foi lançado em 2013, levou 4.600.000 pessoas para o cinema e arrecadou 49.500.000 reais. O segundo filme da franquia, que foi lançado em 2016, teve um público de 9.200.000 pessoas e arrecadou 124 milhões de reais. Ele alcançou o posto de filme brasileiro de maior arrecadação. Não mais visto, mas ele teve a maior arrecadação, sendo superado depois pelo terceiro filme da franquia, Minha Mãe é uma Peça 3, que foi lançado em 2019. Ele teve um público de 11 milhões de pessoas e arrecadou mais de 143 milhões de reais. Então, só que dá pra gente ter uma ideia assim, da importância que ele teve pro cinema, né? E do sucesso que ele teve, né? Acho que a gente já falou, assim, naquele episódio da Lei Rouanet, sobre uma dificuldade que a gente tem em formação de público. E os filmes do Paulo Gustavo levavam assim, as pessoas para o cinema de uma forma quase que espontânea. Não que não tivesse um trabalho de marketing ali por trás, mas as pessoas iam para ver o filme dele, sabe? Para ver ele no cinema. Então... E o trabalho de marketing não tira o mérito, né? Porque todo filme tem um trabalho de marketing, né? E nem todos conseguem se vender desse jeito, né? Assim, já dá pra gente ter uma ideia do quanto, da importância que ele teve, né? E ele teve outros projetos ao longo da carreira dele. Teve A Senhora dos Absurdos, o programa 220 volts, o Aníbal, dos Homens São de Marte, é pra lá que eu vou, o Valdomiro, do Vai Que Cola. E, enfim, ele era super engraçado e levava riso para muita gente. Mas ele faleceu precocemente, vítima de Covid, no dia 4 de maio de 2021. Enfim, né, ele deixou uma família, deixou os amigos e um legado aí pra gente lembrar dele. Infelizmente, o Paulo Gustavo foi mais uma das vítimas, né, que a Covid-19 fez aqui no Brasil. Ele, assim, foi uma das pessoas que chamou bastante atenção por ser novo, né? As pessoas naquela época estavam meio que achando que é uma doença que matava a maioria das pessoas mais de idade. E aí quando uma pessoa famosa
teoricamente com dinheiro, com toda a estrutura, também foi vítima da Covid-19, também acabou abrindo, acho que um pouquinho mais o olho das pessoas, sabe? Eu vi dessa forma, assim, na época. Bom, a gente vai voltar a falar do Paulo Gustavo, do que ele fez, né? No cinema, no teatro e tal, do que a gente conhece do Paulo Gustavo, mas a gente vai dar uma especificada antes sobre as leis. Na verdade, sobre a lei Paulo Gustavo. É isso aí, Beto. Acho que assim, a morte dele foi bem emblemática por isso, né? Assim, ele era uma pessoa muito conhecida, então todo mundo acompanhou esse período de internação dele, depois as consequências, né? E era aquilo, se uma pessoa jovem, com dinheiro para se tratar, não conseguiu sobreviver, então quem é que ia sobreviver àquela pandemia, né? Foi uma época bem difícil, assim. Antes de falar sobre a lei Paulo Gustavo especificamente, eu vou relembrar aqui um pouquinho, algumas coisas que a gente falou sobre lei de incentivo. Porque naquele episódio que a gente gravou, nosso foco maior foi na Lei Rouanet, que foi uma lei criada já no fim do governo Collor, numa tentativa ali de limpar a barra dele, porque ele tinha fechado o Ministério da Cultura, a Embrafilme, e isso tinha prejudicado muito o cinema aqui no Brasil. E aí ele tentou criar essa lei para ver se, né, dava uma melhorada. Não adiantou, ele sofreu o impeachment, mas a lei permaneceu e aí ela teve a sua importância para a história do cinema. Mas a Lei Rouanet, ela era uma lei abrangente para as artes em geral. Em 93, e já não era mais o Collor que estava no governo, foi criada uma lei específica para o cinema, que é a Lei do Audiovisual. E a Lei do Audiovisual, ela tem mecanismos de renúncia fiscal muito parecidos com a Lei Rouanet. Só que ela foi criada exatamente para ter esse foco no cinema, né? Um setor que tinha sido completamente devastado pelas medidas neoliberais do Collor. Ela deveria ter durado por 10 anos, a ideia inicial é que a lei do audiovisual durasse 10 anos, mas ela foi tão importante para o setor que ela foi sendo prorrogada e ela já existe há mais de 30 anos. Então é isso, a lei do audiovisual, a lei Rouanet, elas têm dispositivos legais que permitem que os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, tenham um abatimento no seu imposto de renda, desde que elas direcionem esse recurso para a cultura, como patrocínio, coprodução, investimento. Tem várias formas aí de apoio. Mas existem também, esses fomentos são fomentos indiretos, né? Que você tem que fazer essa captação de recurso e tal. Mas existem também os fomentos diretos. E talvez o principal deles seja o Fundo Setorial Audiovisual, que foi criado em 2006 e regulamentado em 2007, que se tornou uma das principais formas de investimento no setor audiovisual. Esse fundo, ele vem de impostos que a cadeia produtiva do cinema paga. Então tem o Condecine, tem alguns impostos que são específicos do cinema, né? E ele vai para esse fundo e depois a Ancine usa esse dinheiro para criar editais e viabilizar projetos. E não só assim para realização de filmes. Esse dinheiro pode ser aplicado tanto para produção, mas para exibição, distribuição, enfim, tem várias vertentes da indústria que se beneficiam com essa verba. Mas, tem um porém, todo esse trabalho de incentivo ao cinema que estava sendo construído ali ao longo dos anos para recuperar e construir um mercado de cinema no Brasil, ele acabou sofrendo um baque nos últimos anos por conta de dois fatores. Um deles foi o governo Bolsonaro e o outro foi a pandemia. Assim como o Collor, o Bolsonaro fechou o Ministério da Cultura e esvaziou as pastas, né? Então a Secretaria da Cultura ficou vinculada ao turismo e assim ele foi nomeando umas pessoas que não tinham muitas habilidades ali para gerir essas pastas. E, se não me engano, o novo governo argentino também já fechou o Ministério da Cultura lá, né? A direita odeia a cultura. Você vê que é um padrão, né, assim, desses governos. A não ser que seja artista que faz os shows super faturado, aí eles gostam dessa cultura, né? Daí pode. Assim, o primeiro secretário da Cultura lá do governo Bolsonaro, que foi o Roberto Alvim, ele fez um pronunciamento nazista, né? Ele simulava aquele discurso nazista do secretário do Hitler. Então, assim, já começou tudo errado. Como isso pegou muito mal, esse cara foi afastado, demitido, sei lá. E aí quem assumiu foi a Regina Duarte. É uma atriz
né? Uma atriz, assim, que a gente tinha um respeito por ela, pela obra dela, mas aí ela decidiu virar secretária de cultura e assim. Ela não conseguiu fazer nenhuma proposta eficiente, ela passava a maior parte do tempo só defendendo Bolsonaro, né? Fazendo uns discursos assim, idolatrando ele, e aquela coisa da família, da pátria e tudo mais. E aí depois da Regina Duarte veio o Mário Frias, que dizem que ia trabalhar armado e ameaçando os funcionários. Então, assim, ninguém trabalhava, né? Ninguém conseguia fazer nada nesse governo. E além da paralisação de diversas políticas públicas, teve o abandono da Cinemateca. Lembra que teve um incêndio que destruiu a Cinemateca brasileira? Sim. Uhum. Que era onde estava o maior acervo do Semana Nacional. Então, já começou mal, né? E além disso, quando o Bolsonaro assumiu, ele não nomeou o comitê que ia cuidar do Fundo Setorial Audiovisual, que é aquele fundo lá para onde vão os impostos e que a Ancine usa para criar os editais de fomento. Então, os recursos que estavam lá ficaram parados por um longo período. E foi uma questão política mesmo. Ele não queria que esse dinheiro fosse utilizado para a cultura, então ele não nomeava esse comitê nunca. Além de outras coisas, né? O Bolsonaro queria colocar censura nas obras. Eles barravam muitas obras com justificativa religiosa. Ou então eles falavam que se não pudesse colocar um filtro, acabaria com a Ancine. Isso, né, foi assim, inúmeras vezes a gente via esses episódios aí. E antes de sair, o Bolsonaro tentou acabar com o Condecine, que é esse imposto que vai para o Fundo Setorial Audiovisual. Ele tinha cortado esse imposto do orçamento de 2023. Então, uma daquelas coisas assim que quando o Lula entrasse, ele ia pegar uma bomba, né? Eu acho que depois o Congresso não aprovou esse corte, enfim, mas a ideia do Bolsonaro era essa. E aí, no meio disso tudo, teve a pandemia, que por si só já inviabilizava a produção de cinema, porque você não podia aglomerar pessoas em um lugar fechado, né? Então, muitos profissionais ficaram desempregados e a situação só piorou com a falta de atenção do governo para isso, porque não tinha vacina, não tinha... O tratamento estava todo errado, então não tinha como voltar à produção de cinema. O Bolsonaro poderia ter criado um plano emergencial usando os recursos do Fundo Setorial Audiovisual. Mas ele não fez isso, e aí muitos profissionais ficaram desamparados. E algumas medidas emergenciais que tiveram ali no governo dele... O Bolsonaro poderia ter feito muita coisa, né? Ele não quis fazer nada, né? Muitas coisas. E algumas medidas emergenciais só passaram ali no governo dele com muita pressão em cima do governo. Aí a gente chega na Lei Paulo Gustavo, né? Como é que essa lei foi criada? A Lei Paulo Gustavo, ela é a Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022. E eu não sei se pode ser chamado dessa forma, acredito que não, mas é como eu vou chamar. Parece ter um modus operandi, né? Por parte de governos de direita. Acabar com a cultura, ou quando tem um pouco de cultura, eles querem colocar esse filtro, que a gente chama de censura. E aí é engraçado também ver como que essas pessoas de direita, ou esse governo de direita, querem usar a censura quando eles estão cometendo crimes, né? Estão cometendo crimes, falando barbáries, aí a polícia vai lá falar que não pode falar isso, pode falar aquilo, ou não pode cometer tal crime, aí eles se sentem censurados. Mas eles gostam muito de censurar a parte da cultura, assim, de forma geral, né? Eles querem dizer o que é bom, o que é ruim. Até dando exemplo, assim, do que é ruim, do que é bom, né? Que isso passa muito do nosso ponto de vista, da nossa opinião. Não é o governo, não é ninguém que tem que falar o que é bom, o que é ruim. Então, só um comentário em cima do que a gente estava falando sobre esse governo de direita que a gente teve e que a gente vê meio que se repetindo algumas coisas agora também com o governo da Argentina. Com o Milei, né, que também já fechou algumas pastas e tal. Então é complicado, né? Eu cheguei a ler um relato aqui, quando eu estava pesquisando, de um projeto, acho que era de uma banda de jazz, que tentou captar recursos pela Lei Rouanet. E aí o Mário Frias negou, porque ele falou que música só deveria servir a Deus, que não pode ter outro tipo de música. E aí, assim, você pode ter sua religião, você pode, né, mas... A gente tem que entender também que a gente pode ouvir música que não seja música religiosa, né? Então, assim... Sim. A música tem que servir a Deus, mas aí pra qual Deus? O Deus dele, né? Pro Deus dele. E assim, não é função do governo decidir isso. Exatamente.
A Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022, ela é conhecida popularmente como Lei Paulo Gustavo, que é uma homenagem ao artista e que foi vítima de Covid-19. Então a gente já falou aqui, né, que a morte dele gerou uma comoção nacional. Teve muita atuação da classe artística e da sociedade em defesa da categoria depois da morte dele. Foi uma coisa assim que realmente teve um impacto, né? E a lei surge para tentar ajudar esse setor que estava aí passando por uma crise econômica. Essa lei, ela, apesar dela ter surgido ali ainda dentro do governo Bolsonaro, quem propôs ela foi um senador da oposição, que era o Paulo Rocha, um senador do PT. E o projeto foi enviado para a Câmara dos Deputados ainda em 2021 e foi vetado integralmente pelo governo federal. Aí, após muita mobilização social, esse veto foi derrubado pelo Congresso em 2022. E aí, em agosto de 2022, o governo federal editou uma medida provisória para adiar os repasses da lei. E no final de 2022, o Supremo Tribunal Federal teve que se manifestar sobre o tema e ele decidiu suspender essa medida provisória, garantindo a manutenção dos valores conforme a lei previa inicialmente. E aí, em fevereiro de 2023, o plenário do Supremo Tribunal Federal assegurou o repasse dos recursos. Então, assim, a gente vê que essa lei teve uma dificuldade para passar, porque o governo ali da época tentou barrar ela de qualquer forma, mas como teve uma certa pressão popular, tanto da classe artística, né, quanto das pessoas, e depois o STF entrou no meio, a lei foi aprovada e seguiu com o repasse dos recursos. E aí, de onde vem o dinheiro dessa lei, né? Ele vem do Fundo Setorial Audiovisual. E foi aprovado aí mais de 3 bilhões, na verdade foram quase 4 bilhões de reais destinados para a execução dessa lei, porque ela é uma lei, é um valor alto, mas ela é uma lei que se aplicou no país inteiro, em todos os municípios. Assim, pelo menos eu acho que foi dessa maneira. Todos os municípios poderiam solicitar participar da lei, se eles quisessem. E aí, desse valor total, a maior parte dele, os 2 bilhões e 700 milhões, deveria ser aplicado em medidas relacionadas ao cinema. E aí, uma verba menor foi destinada para outras categorias, outros setores culturais. Então, a Lei Paulo Gustavo, ela é uma lei voltada para o cinema mesmo, né? Mas ela tinha aí ainda um valor determinado para apoiar outras categorias. Que acho que é onde a gente entra aqui no podcast, né? Assim, eram valores menores, mas eles pensaram em um jeito de não deixar as outras categorias desamparadas também. E aí, falando em relação ao cinema, a Lei Paulo Gustavo, ela pode ser usada para produção de obras audiovisuais, para reforma, restauro, manutenção de salas de cinema, para capacitação e formação profissional, qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes, a festivais, apoio a microempresas, enfim, eles pensaram em uma forma abrangente aí de aplicação desses recursos. Assim, não querendo atrapalhar a explicação de toda essa verba, mas só queria reforçar que assim, antes que alguém já pense que é um dinheiro que poderia estar sendo usado na saúde, só lembrando que assim, esse valor, apesar de ser um valor alto, para o cinema ele é uma porcentagem muito pequena em relação ao que é destinado à saúde, à educação e tudo mais. É claro que a saúde precisa de recursos, a educação também, mas a cultura também precisa. E se a gente for pegar para comparar o que é determinado para um, o que é determinado para outro, o que é destinado para cada um, essa parte para a cultura ela é bem menor, sabe? Então, não vai fechando o podcast aí falando que como se não estivesse defendendo, tirando dinheiro da saúde, essas coisas que não é bem isso. A gente vai receber um valor e a gente vai
tentar investir em melhorias aqui, sabe? Em fazer um trabalho melhor, em pesquisar mais, em melhorar a qualidade técnica. Então não é só um dinheiro que está indo para o nosso bolso para a gente ir viajar. Então você não comprou um triplex no Guarujá? Não, não deu ainda. Nem um jet ski? Não. Vou comprar um microfone. É isso que vai dar pra comprar, né? Porque assim, essa lei ela é para isso também, né? E mais uma vez, falando o montante de dinheiro parece que é muita coisa, mas você pensa isso dividido em quantos projetos aí pelo Brasil, sabe? Realmente é um valor que é de um auxílio emergencial, é um auxílio, né, que é pra gente se estruturar e começar a produzir. É importante que tenha esse apoio, assim, isso motiva a gente a continuar produzindo. Mas, assim, ninguém precisa ficar desesperado achando que a gente tá, como você falou, né, tirando dinheiro de outros lugares, enfim. Esse dinheiro, ele já era de um fundo que era para cinema, que era para produção cultural. E ele tava parado, né? Ele não poderia ter outro destino, né? Tinha que ser usado para isso, né? E assim como você falou que a gente depois vai agregar outros profissionais, né? Isso foi uma coisa que a gente falou também no episódio da Lei Rouanet, que é isso, a ideia da lei de incentivo é movimentar o mercado, é você gerar emprego, você gerar trabalho para outras pessoas. Então, eu e você, a gente podia se organizar e gravar o podcast de graça, como a gente fazia. Mas a gente não teria condições de pagar para outras pessoas ajudarem a gente, né? Ou participarem do podcast. Sim, pra gente é um hobby, né? Mas pra uma pessoa que a gente vai convidar, talvez, é o serviço dela e ela vai ter o cachê dela. Então, né? Não dá pra chegar e falar, pessoa, faz aí pelo hobby, faz aí pelo amor. E a lei ajuda a gente com isso, né? E também tem uma questão de contrapartida, porque a gente tinha conversado sobre isso também, que nem toda lei de incentivo pode pedir uma contrapartida além do projeto em si. Às vezes o próprio projeto que você vai entregar ele já é a contrapartida. Mas tem leis que exigem uma contrapartida específica. E aí quando você vai fazer o seu projeto, você tem que especificar isso, né? O que você vai oferecer para a sociedade por estar fazendo aquele projeto. E a Lei Paulo Gustavo ela é uma lei que pede contrapartida, ela é uma lei que pede acessibilidade. Então, 10% do valor total do projeto ele tem que ser destinado para deixar o projeto mais acessível. No caso, com legendas, né? Ou com algum profissional de Libras, né? Fazendo toda essa tradução. Uma transcrição, que acho que é o que a gente vai acabar fazendo aqui. Mas assim, essa é uma verba do projeto que já é certa, que não vai ficar com a gente tem que destinar ela para um outro uso. Então, é isso, assim, essa lei, ela vem com alguns pontos bem importantes, sabe? Que faz a gente se conscientizar, assim, de como tem que ser uma produção, né, ideal, né? Que nem sempre a gente consegue fazer, porque não tem recurso, mas que tendo recurso a gente tem que olhar para essas coisas também. Além de ações afirmativas, uma coisa que também se falava muito ali nos editais da Lei Paulo Gustavo era como o seu projeto vai ser mais inclusivo, como você vai descentralizar ele, então levar ele para as pessoas que estão mais distantes, que não têm assim, esse acesso, às vezes, ao centro de uma cidade, que é mais movimentado, que tem mais cultura, como é que você leva ele para outras regiões, né? São vários pontos que essa lei trouxe e que pediu de uma contrapartida da gente. Só para completar aqui, já que estão falando da gente, do nosso podcast, é engraçado como algumas pessoas sabem do nosso podcast e chega para mim e fala assim, você tem um podcast, né? Tá no Spotify, aí sim, hein? Como se a gente estivesse ganhando dinheiro, né? Só que acho que muitas pessoas não sabem, mas o Spotify ele não paga o podcast no Brasil. Então, assim, é só pelo prazer de a gente estar fazendo aqui. E se caso a gente conseguir uma renda algum dia, vai ser de algum patrocinador, vai ser de alguma lei de incentivo, mas do Spotify no Brasil ele não é remunerado. Agora a parte que nos toca referente à Lei Paulo Gustavo, aqui no nosso município de Cabreúva, da Prefeitura de Cabreúva, é que a gente foi contemplado pelo projeto, né? A gente fez
todo o processo de entrar com o pedido, explicar quais episódios a gente queria fazer, por que a gente merecia tá participando dessa lei e ser contemplado a receber essa verba de incentivo. A gente vai destinar 5 dos nossos episódios nesse ano 2024, vai estar nesse guarda-chuva, por assim dizer, da Lei Paulo Gustavo. Esse é o primeiro que a gente resolveu falar desses detalhes um pouco mais da lei para poder explicar, e também para a gente falar um pouquinho do próprio Paulo Gustavo, de como a gente conhece ele, da nossa relação com o Paulo Gustavo, que é um artista brasileiro, um ator, diretor, roteirista. Então acho que vale a pena a gente falar dele também, porque ele é o cara, né? É o dono, é o dono da lei, é o homenageado de certa forma. É isso aí. Eu me lembro de alguma reportagem falando do monólogo Minha Mãe é uma Peça, que ele aparecia, deve ter sido no Fantástico, assim, eu tenho essa memória, eu acho que foi no Fantástico, ele se apresentando como Dona Hermínia. Eu não conheci o Paulo Gustavo assim, sabe? É engraçado que eu conheci o Paulo Gustavo por causa de outra pessoa. Talvez esteja enganado, mas a minha lembrança de ver o Paulo Gustavo na TV foi no programa 220 volts, que na época eu tinha TV por assinatura e eu gostava muito de ver os programas do Multishow, principalmente o pré-Multishow de humor, e numa dessas zapeadas do Multishow eu vi o 220 e parei para assistir por causa do Marcos Magela, que eu conhecia ele por ser um comediante, um ator ali do Porta dos Fundos, e eu gostava muito dele. E na época assim, eu até nem entendia muito quem era o Paulo Gustavo, sabe? Eu tava ali pelo Magela e ele era só um coadjuvante. E daí de fato fui conhecer e saber quem é o Paulo Gustavo no primeiro filme, né? Minha Mãe é uma Peça. E não tem como negar que ele é muito bom. Tanto para o papel, acho que nesse papel dá pra dizer que ele nasceu pro papel, né? Isso é uma coisa assim que eu fiquei pensando, né? Que não é a primeira vez que a gente vê no cinema um homem caracterizado como mulher, né? Interpretando uma personagem feminina, assim. Mas o Paulo Gustavo, acho que ele conseguiu fazer isso representando bem o estereótipo da mãe brasileira. Então era uma coisa que a gente se identificava com muita facilidade. Aquela mãe desesperada, que acha, né, que tá ali atrás dos filhos o tempo todo, que se preocupa com eles, que aquela coisa do você já almoçou? Leva o casaquinho. Eu acho que essa personagem dele aí, que representava a mãe dele, também representava muitas outras mães da nossa cultura aqui, né? Do nosso país. Então, Como você falou, de fato não era uma novidade um homem vestido de mulher. Mas eu acho que ele conseguia ser caricato sem ser caricata, sabe? Porque qualquer outro homem vestido de mulher fazendo esses personagens era muito caricato. Eu acho que ele conseguiu usar artifícios que são caricatos sem deixar a personagem caricata. Não sei se eu me expressei certo, expressei bem, sabe? mas eu acho que é um pouco disso, assim, porque às vezes é uma coisa que, eu tô no Instagram, eu tô vendo um vídeo de um cara com uma toalha na cabeça se fazendo passar por uma mulher. Eu tenho uma certa implicância, sabe, Aham, com esse tipo de humor. Mas o Paulo sei. Gustavo fazia isso de um jeito que era gostoso de assistir. Né? Se eu estivesse em casa e estivesse passando o filme dele na TV, eu parava pra assistir, porque era engraçado, é legal. E eu acho que eu me identificava com muitas situações ali, enquanto, enquanto os filhos da Dona Hermínia, sabe? Então, Sei. Eu honestamente, assim, diversos outros trabalhos dele não era muito o meu gosto. Mas sempre tem aquele filme que você gosta, mas sabe que é ruim, sabe? No caso do Paulo Gustavo, não. A gente sabia que era bom, que ele era bom, mas pra mim não era muito o meu estilo. Tanto que eu vi o primeiro, Minha Mãe é uma Peça, e realmente eu acho excelente. Sempre que tá passando eu paro e assisto um pouquinho. Mas o 2, o 3, acho que eu nunca parei pra assistir, sabe? Outro programa que eu via bastante ele era o programa Vai Que Cola, que também era do Multishow. Ele tem aquele humor meio sai de baixo, meio humor não, humor também meio sai de baixo, mas aquela mesma estrutura, sabe? Aquele palco com plateia, são vários cenários no mesmo palco e o palco ele girava para cada cenário e a plateia tá ali num local só assistindo. Você chegou a ver esse programa? O Vai Que Cola? eu já vi alguns episódios, assim, não assisti o programa, né, inteiro, mas alguns episódios eu cheguei a assistir.
E eu gostava bastante, assim, de ver o pouquinho que eles mostravam dos bastidores, sabe? Eles permitiam mostrar um pouco do que era por trás das câmeras. Então, acho que eu que sempre gostei de ver um pouco de bastidor, do making of, eu sentia que dava pra ver, tipo assim, eles saíam do personagem, saíam de cena pra poder interagir com a plateia, aquela quebra de quarta parede, sabe? Era bem interessante. No final também eles mostravam erros de gravações, era bem legal, eu gostava bastante. E tinha ele, né, no elenco, ele não era também o principal, ele era mais um ali, tinha diversos humoristas. Se eu não me engano, não sei se ele mudava o personagem a cada temporada, mas eu lembro que de ver uma temporada que ele fazia meio que um cafajeste, assim, sabe? Um cara que era meio bandido, procurado. Eu tenho essa sensação, assim. Uma coisa que eu tava pensando, que acho que era até meio difícil saber onde terminava o personagem e começava o ator. Porque o Paulo Gustavo era uma pessoa muito engraçada. Quando a gente assiste alguma entrevista dele, a gente vê que ele parece que era aquela pessoa o tempo todo, sabe? Sempre Aham. bem-humorada, alegre. Tem, acho que o filme que ele fez com a Mônica Martelli, que era Os Homens São de Marte, eles eram amigos no filme e eles eram amigos na vida real. Então também era uma relação que transparecia ali no cinema, né? Então acho que tinha muito disso, assim, de, dos personagens dele serem muito verdadeiros, porque eram muito inspirados na vida dele, nas relações dele. E esse filme eu assisti por conta do livro, né? Ele é um livro. Bastante gente recomendou, o livro é legal, o livro é legal. Eu acabei assistindo o filme, mas na época eu também não sabia quem era o Paulo Gustavo, sabe? Eu assisti só pelo filme, não conhecia os atores. Eu achei legal o filme, mas não dá pra eu poder falar que o Paulo Gustavo estava muito bem, porque eu realmente não assisti com o olhar de que era o Paulo Gustavo, sabe? E é isso, assim, ele era um ator que era muito carismático e muito popular. Então, como a gente já falou lá no começo do episódio, né? Ele teve uma importância também porque ele levou muita gente pro cinema, muita gente pro teatro, que, né, acho que antes do cinema veio o teatro, o pessoal que ia assistir o monólogo dele e depois lotou as salas de cinema. Então, ele tem uma importância muito grande aí e é um legado que vai ficar agora com essa criação da lei, né? Eu não sei se essa lei vai permanecer nos anos seguintes, porque ela realmente foi criada como uma lei emergencial, mas eu espero que esse tipo de incentivo continue, porque eu acho que, assim, as leis de incentivo existem, mas às vezes a gente tinha até uma certa insegurança de participar de um projeto, vamos dizer assim, de ampla concorrência, sabe? Acho que a gente às vezes Aham. se limita e fala assim, eu não consigo competir com um projeto a nível estadual, a nível nacional. E como essa lei veio diretamente nos municípios, ela deu uma chance assim pra gente aprender a fazer, pra gente descobrir que a gente é capaz de fazer um edital, de participar de uma lei de incentivo. E só tem uma outra coisa que eu esqueci de comentar, mas falando em relação às contrapartidas, não só a gente tem contrapartida, como o próprio município tem uma contrapartida que ele tem que oferecer para o governo federal, que para receber os recursos da lei, ele tem que criar um conselho de cultura, um conselho municipal de cultura, que é um espaço, né, um conselho que vai debater sobre as medidas que estão sendo aplicadas na cidade. E isso é muito importante. Tem cidades que já tem outras que não tem. E as cidades que não têm esse conselho, elas têm que se comprometer, acho que no prazo de 2 anos, a implementar um conselho para receber esse repasse de recursos. Então, assim, é aquela coisa, né? A gente não tá só ganhando um dinheiro só pra encher o nosso bolso, sabe? Toda a lei ela é pensada para você ter um retorno para a sociedade. Isso que você acabou de falar vai muito de encontro com o que o próprio Paulo Gustavo fazia com a obra dele, que era incentivar a cultura em geral, as pessoas irem no teatro, as pessoas irem no cinema. E eu até lembrei do Thiago Ventura, não sei se você conhece, é um comediante de stand-up. Assim, não é um cara que eu vejo os especiais dele, eu vejo um vídeo ou outro,
mas eu vejo entrevistas dele. Eu gosto de ver mais entrevistas dele do que a própria comédia dele, assim. Porque ele faz para um público de quebrada, ele é o cara da quebrada. E ele fala muito das pessoas de quebrada, de quando eles vão para o teatro, eles nunca se imaginaram que poderiam ir algum dia, sabe? Então, quando o Thiago Ventura começou a fazer sucesso, estourar, eu acho que ele democratizou mais ainda o teatro a essas pessoas de periferia, pessoas da quebrada, sabe? Então, eu acho que isso que a lei ela quer trazer para os municípios. Acho que é por isso que ela tem essa contrapartida, que o município tem que criar esse conselho, tem que incentivar. E isso também vai em paralelo com o que eu já estava pensando em comentar, porque às vezes a pessoa fala, pô, mas só gravar um podcast, por que o cara tem que receber esse dinheiro, sabe? Bom, a gente tá recebendo um valor mínimo, sabe? É muito pouco, não, como a gente já falou, não vai resolver nossa vida. Mas, querendo ou não, você gostando ou não, isso é cultura. A Mel tá parando aqui para poder fazer, para poder editar, para poder fazer um roteiro, para pensar em temas. E outra pessoa tá parando para ouvir. Talvez 2, 3, 4, 5. Não é milhões ainda, não é centenas. Mas cada episódio a gente tem o nosso público ali. Muito obrigado a você que está nos ouvindo. Não tá acabando, calma. Mas isso é cultura. Então, cultura não é o que um ou que o outro gosta. Eu até comentei no começo do episódio. Cultura, em geral, é o que a gente produz, é o que outra pessoa consome. Eu até lembrei, falando dessa divulgação da cultura, eu lembrei de um vídeo, que é um pouco antigo já, do Greg News, que ele fala sobre o K-pop. Que o K-pop é um programa um projeto governamental da Coreia para distribuir a cultura coreana no mundo. E tá aí o K-pop famoso como é, né? E nesse programa do Greg News ele fala que o Brasil tem o funk, tem o sertanejo. Por mais que eu não goste de sertanejo, é cultura. E assim, se isso tiver um plano de governo, um projeto que faça isso ir pro mundo, isso é muito legal. E eu lembro de estar assistindo jogos de tênis, sabe? Às vezes na Espanha, na Inglaterra, Estados Unidos. Eu tô assistindo aqui de casa, claro. E nos intervalos que o jogador senta pra virar de quadra, pra tomar uma água, na caixa de som o DJ tocava Michel Teló, sabe? Mais Se Eu Te Pego. E eu como brasileiro falo, pô, que legal, né? E às vezes assim, não tinha nem brasileiro disputando torneio. Mas a cultura tá sendo distribuída, tá chegando do outro lado do mundo, sabe? Então eu acho que isso que é importante dessa disseminação da cultura. Independente se você gosta ou não. Consuma sua cultura, mas respeita a cultura do outro também, sabe? Sim, e o cinema também é uma importante forma de você difundir a sua cultura, né? Só que o cinema tem essa questão que é muito caro para ser produzido. Então, a gente precisa de leis que apoiem, que incentivem. E tá aí essa lei que veio para isso, né? Veio para dar esse suporte aí, tanto para o mercado audiovisual quanto para os outros produtores culturais. Sim, é teatro, é atores, músicos, todas essas pessoas puderam pedir, apresentar projetos e ser contemplada com a Lei Paulo Gustavo. Sim, os municípios tiveram liberdade para entender qual era o tipo de arte que mais predominava ali e né, criar os editais com base nisso. Então, eu acho que vai ser bem legal ver o que cada município vai produzir, o que vai surgir daí dessa lei. Exatamente. E eu acho que outra coisa que as pessoas têm que parar é de pensar que artista é vagabundo, sabe? Que eu acho que muitas das vezes que as pessoas criticam essas leis de incentivo é porque elas não vê o que o outro está fazendo como um trabalho de fato. Eu até comentei com alguns amigos ou outros sobre a gente ter participado dessa lei, desse edital, a gente pedir que a gente conseguisse ser contemplado. E a pessoa fala, mas como assim? Então eu vou criar um podcast e vou pedir também. Eu falo assim, é isso que o governo quer, é isso que a prefeitura quer, é isso que a lei Paulo Gustavo quer. Quer que você crie um podcast, quer que você fale sobre o que você quiser falar.
desde que você não cometa crimes, e que você sim receba um incentivo. Então, não vem falar assim, então é só fazer isso? Sim, é só fazer isso. O Spotify tá aí. Nem todas as vagas foram preenchidas no edital que saiu aqui em Cabreúva. Então, gente, tá lá. Quem quiser participar, sabe? Da próxima vez que surgir um edital assim, vai atrás. Se você tiver um projeto, inscreve o seu projeto, porque é possível. E até um desperdício, né? A gente vê que o dinheiro tá lá, que tava aberto e que enfim, não teve uma procura tão grande assim. Para concluir, eu quero indicar que quem puder, quem quiser, assista o vídeo do PH Santos. Ele fala sobre o vídeo se chama Lei Paulo Gustavo é pouco para a cultura, pois... E aí é o vídeo dele que ele vai estar comparando verbas destinadas à cultura, à saúde. Ele aprofunda melhor sobre o apoio do governo, o exército americano ao cinema também. Porque as pessoas também tendem a achar que é só o Brasil que tem isso, sabe? Mas na verdade esse apoio governamental acontece em outros países também. Inclusive nos Estados Unidos esse apoio vem do governo e também do exército. Porque um filme que engrandece o exército... parece que não, mas dá mais o senso de patriotismo para as pessoas, sabe? Eu não tenho certeza, mas eu lembro de ouvir uma história que o filme Top Gun, o primeiro do Tom Cruise, foi um dos filmes que mais levou jovens americanos a se alistarem ao exército. Olha só. Então, apesar de eu não querer ir pro exército, muita gente vai assistir um filme desse e vai querer ir pro exército. Ou assim, então não tem que ver o cinema como inimigo. Acho que tem que ter mais apoio mesmo e apoiar. Então é isso, se você é músico, se você é ator, se você tem uma banda, se você tem um podcast, tem um projeto de cultura, fica atento. Quando tiver uma lei, você pode pedir também. Não é só eu e a Mel, não. É isso aí. Então é isso, eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer aqui um pouco sobre como funciona essa lei, né? Por que ela foi criada. Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente pode tentar esclarecer na medida do que a gente souber, né? A gente vai tentando tirar as dúvidas aí. Por hoje é só e até a próxima. Muito obrigado para quem nos ouviu até aqui. Muito obrigado para quem nos vem ouvindo nos outros episódios. Continue compartilhando com um amigo. Comenta com a gente o que vocês estão achando, que isso ajuda no engajamento. Muito obrigado e até mais. Esse episódio foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo em parceria com a Prefeitura de Cabreúva.